Eu vou ler aqui para os irmãos. Ora, a serpente, mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito, e esta disse à mulher, é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejada para dar entendimento. Tomou do seu fruto, comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Irmão, em 1940, no dia 24 de maio, o exército nazista comandado por Hitler, ele toma a França e cerca, e numa ilha chamada Dunkerque, em 1940, 400 mil soldados britânicos ficaram cercados. Eles estavam prestes a ser massacrados, 400 mil jovens. E chegou a notícia na Inglaterra que esses jovens estavam lá, e os navios que estavam ali por perto, no máximo, eles conseguiriam retirar de lá 30 mil jovens. Ou seja, 370 iriam morrer massacrados pelo exército alemão, porque eles estavam numa ilha, não tinha como escapar. Só que daí a população inglesa se movimentou, porque eram seus filhos que estavam lá, maridos, parentes. A população inglesa se movimentou e juntou tudo quanto foi tipo de barco que tinha na Inglaterra, barco grande, barco pequeno, e foi assim considerado um milagre, né? Porque os aviões nazistas podiam afundar muito aqueles barcos, mas por um milagre, mais de 300, eles conseguiram 861 barcos, grandes e pequenos, 861, e foram buscar aquela meninada, aqueles jovens, e trazer eles para os navios que estavam em alto mar, que não podia chegar lá. Eles conseguiram fazer esse milagre, né, chamado de milagre de Dunkerque, né? Foram 400 mil pessoas que a sociedade inglesa se mobilizou e foi com seus barcos, suas lanchas. Teve um grupo de pessoas que eles trabalharam 17 horas no barco a remo, 17 horas sem parar, remando. Eles iam lá, pegavam um grupo, levavam para o navio, voltava lá, pegava outro grupo e levava para o navio, remando a manual, barco a vapor, enfim, foi um sacrifício enorme. Hoje, irmão, nós estamos precisando de um milagre. Eles pegaram aqueles 400 mil, um de cada vez. Assim, não foi dos 400 mil de uma vez. Então hoje nós estamos precisando de um milagre de cada vez para salvar as famílias. Nós precisamos salvar as famílias. E a nossa pretensão não é salvar todas de uma vez, mas nós conseguimos salvar uma de cada vez, nós vamos conseguir fazer um grande milagre, porque Deus pode fazer maravilhas. Gênesis 3, ele vai explicar as origens da tentação e do pecado e oferece a esperança da redenção. Nesse capítulo 3 de Gênesis, nós vamos entender a origem do pecado. E quando fala de origem do pecado, é a origem de todo mal na terra. É aqui que começa as dores. É aqui que começa o sofrimento.
É aqui que começa a morte. É aqui que começa a angústia. É aqui que começam as guerras. É aqui que começam as violências. É aqui que começam as agressões. É aqui que começam os roubos. É aqui que começam os assassinatos. Mas por quê? O que está acontecendo com o mundo? A igreja sabe. Gênesis 3. Os efeitos do pecado, irmão, se fazem sentir em várias áreas da sociedade. Várias áreas da sociedade, o efeito do pecado é possível. Mas tem uma área da sociedade que o pecado ele atua com muito mais intensidade, que é a área da sexualidade. A área da sexualidade. É repugnante, é odioso o que pessoas fazem para extravasar esses desejos macabros. Como se o senhor não tem uma ideia, a indústria pornográfica no mundo movimenta 100 bilhões de dólares ano. Pra vocês terem uma ideia, o produto interno do Afeganistão, que é um país, eles arrecadam 69 bilhões. Ou seja, tem 3 países que não arrecadam o que a indústria pornográfica arrecada no mundo. Satanás, ele não mede esforços para destruir e desfigurar a imagem divina no ser humano. E o melhor lugar para ele fazer isso é no seio da família. O lugar preferido do diabo para destruir um ser humano é no seio da família. Ele vai, antes dele matar a pessoa, ele vai desgastando essa pessoa, ele vai desfigurando essa pessoa. Porque quando você vê uma pessoa nas drogas, por exemplo, sua pele e osso, aquilo ali é filho de alguém, é esposa de alguém, é marido, foi irmão, são seres humanos. E fora as outras baixarias que a gente vê o ser humano praticando, degradando ele. E Satanás, ele antes de matar, ele humilha, ele degrada a pessoa, ele deixa a pessoa um lixo, e depois ele acaba com a vida dele. Um teólogo chamado Bill Mills diz assim: precisamos nos conscientizar da guerra espiritual, de impacto eterno que cerca nossos relacionamentos familiares. Nessas horas, nossas reações em famílias têm impacto eterno. Vou ler de novo. Precisamos nos conscientizar da guerra espiritual de impacto eterno. O que você, meu irmão, está fazendo com a tua família tem impacto eterno. O teu cuidado, o teu zelo pode conduzir a tua família ao céu, numa eterna felicidade, ou pode conduzi-la ao inferno, numa eterna perdição distante de Deus. O que você faz dentro da tua família tem impacto eterno, e por isso o diabo trabalha para destruir a família. O foco dele é a família. Como eu já disse, depois, quando você lê o capítulo 1 e 2 de Gênesis, se a gente conseguisse fazer um filme, seria um show de criação. Um show de criação maravilhosa. Você pegar uma coisa em branco, sem nada, e de repente aquilo começa a ficar colorido, começa a surgir árvores e animais. O capítulo 1 e 2 de Gênesis é uma festa de cores e de produção cinematográfica real. Uma criação real.
Aquilo que não era nada, era vazio, era escuro, se torna claro, brilhante, cheio de cores. Só que no capítulo 3, toda essa beleza começa a ser ofuscada por uma nuvem negra que começa a pairar sobre toda aquela criação de Deus. Gênesis 2, capítulo de Gênesis 2, verso 25 e Gênesis 3, 1. Quero que, por gentileza, irmão, abra Gênesis 2, 25. Eu quero mostrar uma coisa para vocês. Gênesis 2 e 25. É o último versículo do capítulo 2. Tá, então está ali, ó. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Então, essa nudez, isso aí representa inocência e representa pureza. Eles eram tão santos, porque você pensa bem, todos os animais já nascem vestidos, né? Todos eles já têm uma roupinha deles que eles nascem com ela, e não precisa trocar. Você não vê o macaco trocando de roupa, o leão, nada. Ele já nasce com a roupa deles. O ser humano é o único que nasce sem roupa, e precisa cobrir ele, senão ele morre, filho. Não é verdade? O ser humano é assim, porque Deus fez o ser humano puro, né? Infelizmente o pecado destruiu. Então essa nudez aí representa pureza, tá? Representa pureza e inocência. Não tinha malícia. Agora veja, a palavra nus ali. Agora veja o capítulo 3, verso 1. Qual é o jogo de palavra que tem ali? Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Aquela palavra astuta que está ali, quando você vai para a língua original que foi escrita, que é o hebraico, a palavra é arum em hebraico. Arum é a mesma palavra que está lá atrás em Gênesis 2:25, onde fala que o homem e a mulher era nu. A palavra arum no hebraico quer dizer nu, ou quer dizer esperteza ou sagacidade. O jogo de palavra aqui é a mesma coisa do nosso português que nós usamos às vezes para manga. Se eu falar para vocês aqui, eu rasguei a minha manga, mas não deixei a manga cair da mão. Eu fiz um jogo de palavra. Vocês entendem o que eu estou falando, né? Eu posso ter rasgado a manga da camisa, mas eu segurei a manga, que é uma fruta. É uma coisa totalmente diferente. Manga de roupa, de vestimenta é uma coisa, manga como fruta é outra. Entendeu? Aqui? É esse jogo de palavras que está aqui. A mesma palavra que serve para uma pessoa que está sem roupa, é a mesma palavra usada para dizer que aquela pessoa é esperta, é sagaz, é astuta. Só que o estar sem roupa de Adão e Eva significava pureza e inocência, e por isso eles não tinham vergonha de estar nu um perante o outro. Só que a nudez da serpente é o que nós diríamos que a serpente estava nua e sem vergonha. Mas sem vergonha agora noutra expressão, sabe? Quando você fala para a pessoa assim, você é sem vergonha. Era assim a serpente. Então veja o jogo de palavras. Adão estava e Eva, eles estavam sem vergonha de estar um com o outro, no sentido de pureza e inocência. A serpente estava nu, mas era uma sagacidade e esperteza sem vergonha, né? Podemos dizer safada, serpente malandra, uma víbora, né? Deve ser por isso que as pessoas gostam tanto de usar esse termo como outro. Veja, desde a queda, a nudez então passou a ser símbolo de vergonha. Vergonha mesmo, vergonha de se esconder. E o primeiro caso que nós
logo depois do dilúvio, vocês vão ver Noé bebendo e tirando a roupa, escandalizando. Aquilo que era inocente, que era puro, agora virou escândalo. Tá? Ninguém anda sem roupa pela rua. E se andar, alguém vai prender. Vai prender por atentado ao pudor. Que eu tenho que andar coberto. Por causa do quê? Por causa do pecado. Mas vamos ver o percurso do pecado aqui. Veja, mesmo no paraíso, que é interessante, mesmo no paraíso, o ser humano manifestou sua insatisfação com o estado atual. A situação depois da queda só piorou e a guerra do sexo feminismo. O homem era tão livre, tinha tudo, mas ele parece que não estava satisfeito com o que tinha. E essa é a situação de muita gente hoje, não está satisfeita com o que tem. O ser humano está sempre insatisfeito e descontente com tudo. Nada é bom para ele o suficiente. Não é? Se você compra um celular novo esse ano, o ano que vem ele já não serve. Perdeu a graça. Qualquer coisa que você comprar, em pouco tempo ele perde a graça, você não fica mais satisfeito com ele. E assim é nos relacionamentos, no emprego. Veja, a serpente, ela, de maneira sutil, ela inverte a ordem da criação. O que o diabo fez? E o que o diabo faz? A ordem da criação é Deus, homem, mulher, criação. Certo? Essa é a ordem. Isso não tem nada a ver com escravidão. É ordem. Tudo que, aonde existe ordem, existe uma hierarquia, para que funcione adequadamente as coisas. Tá? Porque imagina se você não arrumar o teu guarda-roupa e não tiver ordem no seu guarda-roupa. Lá no seu guarda-roupa, quando você vai arrumar, fala assim: isso aqui eu vou guardar a calça, isso aqui eu vou guardar a camisa, isso aqui eu vou guardar isso, vou guardar aquilo. Se você guardar de qualquer jeito tudo lá dentro, você não vai saber qual porta que abre. Embora deve ter alguns guarda-roupa que é assim, né? Se abre lá, só está um monte de roupa lá dentro, deve ter que ficar passando. Mas o diabo inverte a ordem da criação. Por quê? Veja, ele usou a serpente. A serpente era um membro da criação, que estava em último lugar. Aí ele falou com uma mulher, para a mulher falar com o homem, e Deus vai aparecer aqui por último. Vocês estão entendendo a jogada que ele fez? Ele começa lá embaixo, e Deus é o último que entra em cena aqui no capítulo 3. Vai aparecer a serpente, no verso 3, olha lá. Ora, a serpente era mais astuta. E o que ela fez? Esta disse à mulher. Veja o versículo 6. Né? Versículo 6. Tomou do seu fruto, comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então veja, o diabo foi lá na criação, usou a criação, usou a mulher, usou o homem. Por que o diabo faz isso, irmão? Para afrontar a Deus. Então todas as vezes que a gente vai contra uma ordem de Deus, nós estamos afrontando a Deus. A desordem começa porque você coloca pessoas erradas em cargos de liderança, por exemplo. A pessoa não está preparada para estar no cargo de liderança. Ah, mas é amigo, pastor. Ah, ele tem dinheiro. Ah, é isso e aquilo outro. Não é colocado lá por competência, é colocado lá por amizade. Isso funciona dentro da igreja, dentro das empresas, em qualquer lugar. Sofre, as empresas, as igrejas sofrem, porque colocam pessoas desqualificadas nos lugares onde elas não devem estar. Porque cada um no seu lugar. Então, quando ela pergunta para a mulher, ela chega para a mulher e fala assim:
é assim que Deus disse. Ela está sugerindo, a serpente está sugerindo para a mulher um questionamento da bondade e provisão de Deus. Verso 1 lá de novo, ora, a serpente era mais astuta dos animais do campo que o Senhor Deus tinha feito, e esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Colocando dúvida no coração da mulher. Satanás, ele focou aonde? Deus, o homem tinha, irmão, o homem tinha uma infinidade de liberdade para fazer o que ele quisesse. E Satanás focou na única coisa proibida que ele não podia fazer, que o homem não podia fazer. Eu tenho 1000 coisas, mas eu quero essa. Satanás usou essa estratégia. Ele foi exatamente naquilo que a pessoa, ele usou exatamente aquilo que faltava. Satanás nunca vai te tentar. Ele não vai tentar você no que está sobrando na tua vida. Ele vai tentar naquilo que você acha que está faltando. É incrível como temos a tendência de focar somente no que falta para nós e não no que temos. Quantos de vocês já não abriram a guarda-roupa cheio de roupa? Meu Deus, não tem roupa para a igreja hoje. Que roupa que eu vou na igreja, Senhor? Porque tem uma ali que está faltando que você não tem, que nem você sabe o que é. Eu precisava de uma blusinha creme agora. Cadê? Não tem. Precisava de uma blusinha creme para pôr aqui. Aí coloca a blusinha para vir agora o sapato. Não tem um sapato aqui, não tem um sapato preto, não tem um sapato creme, ou uma sandália, uma rasteirinha, ou um escarpão. Para ir, olha, a gente sempre procura aquilo que está faltando, a gente não olha o que tem. Hoje não tem tanto isso, mas quando você está em fila, normalmente você olha para frente. Quanto está faltando para você chegar lá no final? A gente não costuma olhar quantos estão atrás da gente, que está mais longe do que a gente. A gente olha sempre para frente, a gente quer estar lá na frente, a gente não olha para quem está lá atrás. Fala assim, eu estou aqui, por exemplo, eu estou a 10 pessoas no caixa. Aí quando eu olho, tem gente que está a 100. Mas eu estou indignado porque eu sou o 10º. Irmão, o diabo trabalha essas insatisfações dentro do coração da gente, para promover ingratidão, para dizer que Deus não está te atendendo. Já falei uma vez para os irmãos que eu estava orando, porque sempre dei meu dízimo na igreja e não tinha casa, não tem casa própria. Eu falei assim, Senhor, não tem casa de aluguel, a minha casa é de aluguel, só tem que pagar aluguel. E eu queria uma casa, porque a gente ouve às vezes as pessoas com testemunho, né, que ganhou casa aqui, ganhou casa do lado, né? E aí acaba estimulando as pessoas até errado em algum sentido. E eu ficava com essa preocupação. Aí um dia eu estava orando, né, cobrando de Deus isso aí. Aí o Senhor falou comigo, não foi voz que eu ouvi, tá? Não foi visão que eu tive, nada. No meu coração veio uma pergunta assim: por que você está pagando aluguel? Aí você pode dar várias respostas para isso, né? Porque eu não tenho casa própria, porque eu não tenho o que fazer. Você podia dar várias respostas para essa pergunta, mas a resposta que veio para mim é: porque eu tenho dinheiro para pagar. E aí veio a segunda pergunta no meu coração: e por que você tem dinheiro para pagar? Eu também podia dar várias respostas. Porque eu estou trabalhando, porque eu levanto de madrugada, porque eu estou ralando, podia ver várias respostas. Mas a que veio para mim é: porque eu estou suprindo para você. Resumindo a conversa, Deus falou para mim assim, né? Eu entendi o seguinte: você está pagando aluguel porque eu estou te dando recurso para isso.
Se não fosse eu, você não teria como pagar. Então, desde então eu agradeço a Deus por estar pagando aluguel, porque eu tenho para pagar aluguel, posso morar numa casa tranquilo. Então nós precisamos tomar cuidado com as nossas insatisfações, porque às vezes você vem para a igreja insatisfeito com o que não tem e esquece de agradecer a Deus pelo que você tem. Às vezes você reclama da sua esposa, que não faz, que não é talvez aquilo que você esperava, não faz aquilo que você espera, mas experimenta. Então não, todas as pessoas que reclamaram da esposa, que desistiu dela para pegar outra, sofrem na unha da outra, porque tudo aquilo que a bobona fazia para você de graça, a outra vai cobrar caro de você para fazer, entendeu? Aí você tem que falar assim: não, agora eu sou feliz. Todo mundo vê feliz desse jeito. Então a gente tem que agradecer. E outra coisa, irmão, diz o pessoal diz assim: cada panela tem sua tampa. Então, meu filho, esse marido que você tem, essa mulher que você tem, é essa daí, acabou. Se contenta com ela, porque outra, se Deus deu essa para você, deu esse para você, é com ele que você tem que ficar, porque qualquer outro vai trazer problema para você. Se você quiser arriscar, né? É lógico que eu estou falando dentro do contexto cristão. Eva, já enganada com a presença omissa do marido, iniciou o diálogo alterando e acrescentando a palavra de Deus. Ela fez várias coisas. Vai lá em Gênesis 2, 16 e 17. Eu vou usar só uma coisa: o perigo de você ficar conversando fiado com quem está a fim de passar rasteiro em você. Veja o que Deus está falando ali, ó. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: ao homem aqui é masculino, não foi homem e mulher, não, é homem, Adão. Essa palavra homem aí no grego, no hebraico, se refere a homem masculino, tá? Não é homem genérico, não é um biológico. Deus disse ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Verso 17: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Olha bem ali, ó. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. Mas Eva não reproduziu essa palavra de Deus. Volta lá em Gênesis, agora 3 e 1. Então a serpente, olha a sutileza da serpente. E essa diz a mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore. Ela está iniciando um diálogo. A serpente sabia que Deus falou que podia comer, mas ela precisava achar um diálogo. E ela achou o diálogo na negativa, né? É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Mais sutileza: Deus falou que podia comer de quantas árvores? De quantas árvores Deus falou que Adão podia comer? De todas. E o diabo usa propositalmente: não comereis de toda a árvore do jardim, porque ele queria iniciar um contato, né? É tipo aquelas cantadas que os rapazes davam antigamente nas meninas na praça, né? Hoje o molecada nem sabe fazer isso, nem sabe mais. Ela fala assim: olha, será que eu estou vendo um anjo? Né? Por quê? Porque você está aqui na minha frente, sabe? Essas coisas assim. Os meninos tinham criatividade antigamente, hoje eles mandam meme para a moda, né? Agora no TikTok manda. Não tem nem criatividade. Então, ela está usando mais ou menos essa estratégia. Não comereis. Olha o que a mulher respondeu no verso 8. Ele disse à mulher, a serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Verso 3: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele. E ela acrescentou algo que Deus não falou. O que foi? Olha lá: nem nele tocareis. Deus não falou que não podia
Deus não falou que não podia tocar. Então, quando a mulher fala essa frase, o diabo falou assim: essa está no papo. Ganhei. Porque ela aumentou a palavra de Deus. Isso significa que ela já estava dominada pela serpente. Não podemos acrescentar ou diminuir a palavra de Deus. Isto é uma ação diabólica. Na dúvida, não fale nada em nome de Deus se não tem certeza que é Ele. Cuidado, é melhor você ficar quieto do que você falar uma coisa que Deus não falou. A serpente conseguiu com sucesso uma comunicação bem feita. E uma comunicação bem feita suscitar dúvida no casal, o caminho estava aberto. Uma vez que eu consigo colocar dúvida no teu coração, fica fácil derrubar você e destruir você. Então, cuidado com as conversas. Ela disse a serpente à mulher, ela vai negar. A mulher agora falou, aí a serpente falou assim: agora está no papo. Ela falou assim, ó, a serpente diz assim no verso 4: certamente não morrereis. Nitidamente agora ela partiu para cima, porque agora ela está no papo, agora ela é minha, eu ganhei eles para mim, agora eu posso atacar Deus à vontade. Certamente vocês não morrereis. Deus sabe que no dia que dele comerem, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Ou seja, ela abriu uma coisa: olha, rapaz, larga tua mulher, larga teu marido. Aquela moça lá está te dando bola, tem dinheiro, tem não sei o que, aquele carro, não sei o que. Começa a mostrar um paraíso para você. E o trouxa, ou a trouxa, desculpa esse palavrão, ou a palavra forte, né, palavrão, mas não tem que falar, né? Uma pessoa que deixa um casamento estável vai atrás de uma aventura. É um trouxa, né? Um bobo que ouve o que é errado. Foi atrás. Ela usou, negou Deus. A ideia agora é assim: rapaz, você tem direito de ser feliz. Essa é a frase de Satanás. Quem foi que disse que você tem que ficar casado para sempre? Eu lembro quando eu fiz 20 anos de casa. Eu estava com 20 anos de casado, passei no caixa, uma conversa no caixa pagando alguma coisa passando lá. Eu falei que eu tinha 20 anos de casado, a menina me deu parabéns. Eu falei: mas parabéns por quê? Agora não sei se ela deu parabéns pela menina me suportar há 20 anos, né? Para poder estar com ela há 20 anos. Ficou claro, né? Não sei se é esse sentido. Mas as pessoas acham que é impossível viver a vida toda com alguém. E o diabo vem com essa artimanha de que você tem que ser feliz. Siga o teu coração. E seguindo o coração, tem muita gente no buraco e na lama sofrendo. Depois que ele conseguiu isso, no verso 6, que ele desacreditou Deus, ele colocou desejo no coração dela. O verso 6 diz: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, além disso desejava para dela sob o discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu com ela. Veja, aqui é uma sequência assustadora. Primeiro, físico. Ela viu a árvore, fisicamente ela viu. E aí depois nós temos o efeito emocional. Ela viu e diz que foi agradável aos olhos. Porque tem coisas que você vê e é feio, você tira os olhos. Mas tem coisa que você vê e é bonito. Ela olhou e ela ficou olhando. E o último desejo foi: eu vi, é bonito e eu vou ficar inteligente. Ela não pensou duas vezes. Pegou e comeu. Alguém fala que se Adão, né, alguns pregadores moralistas, se Adão é machista, se Adão tivesse com a mulher ali no jardim, ela não tinha pecado, né? Ela não tinha desobedecido a Deus, porque Adão falhou porque ele estava ali. Como
a mulher tivesse inteligência também, né? Como se a mulher fosse assim. Adão estava com ela ali do lado. Ele estava ouvindo tudo. Só que Adão foi omisso. Ele estava em silêncio. Ele deveria ter questionado, assim, não, peraí, Eva, Deus não falou que eu não podia tocar. Ele estava ali junto. Eva não pecou porque Adão não estava junto com ele. Eva deu prosseguimento porque tinha um marido omisso. Tinha um marido omisso. E os homens têm que tomar muito cuidado, porque os homens têm uma tendência ao silêncio. Às vezes acontece alguma coisa, ele não fala nada. E precisa aprender a falar. Precisa aprender a questionar, porque às vezes a mulher acaba cometendo alguma coisa errada, porque o homem não fala. Nós estamos vivendo hoje uma crise de masculinidade no mundo. Os homens não estão dando mais homens. Você vai andando na rua e apareceu um Rottweiler correndo, ele deixa a mulher. Já foi o tempo. Se aparecer uma barata dentro de casa, é perigoso o homem subir em cima da mesa. Já foi o tempo que o homem matava barata. Se aparecer um rato, então, Deus o livre, ele tem pânico, chama o bombeiro. É alguns tipos de homens que nós estamos vendo por aí hoje. Homem que tem medo de matar a barata, o rato que entra dentro de casa, que não consegue trocar uma lâmpada. Consegue trocar uma lâmpada. Cadê os homens que são figuras de autoridade dedicada para os filhos? Por isso que os filhos estão desandados hoje, uma juventude perdida, porque não tem reverência nos pais. Então, irmão, não devemos seguir esse perfil. Adão pecou. O pecado entrou por causa de Adão, porque ele foi omisso no pecado, na relação. Então você, homem dentro de casa, você precisa assumir seu papel de conversar com a esposa. A esposa tem que conversar com o marido. Os homens têm essa tendência de Adão, de ficar quieto, né? Só que lá em casa é o contrário, tá? Isso não é uma regra geral, não. Mas na maioria das vezes os homens é quieto. Só que lá em casa é o contrário. Lá em casa a Bíblia é quieta. E aí agora, falando em causa própria, as mulheres que gostam de falar mais, e eu gosto de falar também, né? Como é difícil você ficar falando com uma pessoa e ela não fala nada de volta para você. Você fica mais irritado, não fica? Você fala e o camarada fica quieto, não fala, não retruca. A gente tem vontade de falar assim, pelo amor de Deus, xinga, faz alguma coisa, fala, pelo amor de Deus, alguma coisa que você está sentindo. Que eu não consigo ficar sem falar. Não consigo. Mas normalmente a maioria dos homens ficam quietos. E as irmãs, falo para vocês, irmãos, é terrível para a gente que gosta de falar, e os irmãos, é terrível para a gente que gosta de falar e vocês não responder. Ficar quieto. É difícil para a gente que gosta de falar, né? Porque daí é um castigo. É um castigo pior que você falar. Então, não siga esse exemplo de Adão, tá? Aprenda a se comunicar dentro de casa. Se comunique para que o Senhor possa abençoar mais a sua vida. Eu tinha algumas aplicações aqui, mas eu quero deixar só duas aqui. Para todas as pessoas. Para todos que estão aqui. Quais são as vozes que mais ouvimos e damos atenção durante a semana? Provavelmente estas vozes estão moldando o seu caráter de vida. Busque conhecer a Deus a cada dia, ouvir e se submeter à sua palavra, através da leitura, meditação, estudos, cultos e comunhão com a igreja. Então pense nisso, quais são as vozes que você mais ouve durante a semana? É as vozes do TikTok? É as vozes do Instagram? É as vozes do Facebook? É as vozes do Twitter? Quais são as vozes que você mais ouve? E provavelmente essas vozes, não é que é pecado você ouvi-las,
Mas se elas estão consumindo boa parte do teu tempo, elas estão guiando você na sua conduta de vida. Deixem ser vestidos com a armadura de Deus. Usem as armas que Deus colocou em nossas mãos. Nós não estamos sozinhos. Vamos usar a armadura de Deus. Amém? Vamos ficar de pé.